Doutor José, como é que você está? Tudo bem, Tudo tranquilo? certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você, doutor? Tudo certinho. Então vamos lá, Sem doutor. muito chocolate. Ah, é? Não gosta não, doutor? Não sou chocolate. Não é chocolatra, não? Gente, geralmente homens são tão chocolatras. Homem fala que não gosta de doce, mas dá um ovo de Páscoa pra ver. Come Que tudinho. injustiça. É verdade, sim. Não é verdade? Não é assim? Homem fala assim, eu não gosto de doce. Vai ver, comeu todo o brigadeiro. É. Não. Vamos falar de envelhecimento saudável e também responder essas perguntas aqui com o Dr. José Roberto, que carinhosamente toda segunda-feira está aqui com a gente, é geriatra e nos ensina de uma forma tão simples, tão carinhosa, como é que a gente faz para envelhecer de forma saudável. O Tião, doutor, ele tem 65 anos e ele disse que os pés começaram a inchar muito depois que ele fez 60 anos, ou seja, faz 5 anos que ele está percebendo que o pé dele está inchando. Foi no médico, pensou que era trombose, não é. E aí, o que pode ser? Bom, primeira coisa, sorte dele que não é trombose, né? Então, com a trombose tem um problema, que é o trombo sair da perna e ir para o pulmão. O que é um trombo? Trombo é um coágulo, né, que se desprende. Uhum. Então aí, quando ele se desprende, ele faz uma embolia, é um êmbolo. Então um trombo, quando ele se desprende, ele se torna um êmbolo. Então coágulo, né, forma um coágulo, forma nem uma rolha no vaso. Então não passa o sangue. Se for na artéria, é o sangue que sai do coração. E se for um trombo venoso, é o sangue que está voltando para o coração. O perigo do trombo venoso, que faria um aumento de volume do membro inferior, um edema, um inchaço, seria esse trombo migrar do local, ou seja, se tornar um êmbolo e ir para o pulmão, que é a embolia pulmonar, que é um quadro muito grave muitas vezes. Então não é um caso dele, ele foi afastado uma trombose. Certo. Tá certo? O que pode causar edema de membros inferiores, que o nome popular é inchaço, mas o nome chique é edema, certo. Na verdade pode ser uma circulação, né, uma insuficiência venosa, que pode aumentar, diminuir o retorno venoso e aumentar, facilitar esse inchaço. Pode ser um problema cardíaco, que pode se manifestar com edema nos membros inferiores. Pode ser um problema renal, que pode ter um aumento de líquido e aí causando edema. Pode ser uma deficiência de proteína, que normalmente isso causa um edema generalizado, não só localizado, né? Então precisa fazer uma avaliação adequada aí, né, porque foi afastado um trombo, mas não tem não foi dado um outro diagnóstico. Então precisa ser feito um outro diagnóstico aí. Mas a idade influencia? Por exemplo, ele falou que depois dos 60 ele começou a perceber que estava inchando. A idade influencia ou não? Pelo fato de a gente ter mais chance de ter dessas doenças que eu coloquei. Então, uma maior chance de eu ter insuficiência venosa, maior chance de insuficiência renal, maior chance de insuficiência cardíaca e maior chance de ter todas elas super ajuntadas. Entendi. Então, na verdade, a questão não é o 60, né? Coincidentemente, que 60 que fala da terceira idade, né? E coincidentemente ele na terceira idade começou a inchar o pé. Mas o mais importante de tudo isso é que não é normal. Não é dos 60 anos, não é dos 65, nem dos 70 anos. Entendi. Isso não é envelhecimento normal. Entendi. Bom, de qualquer forma, você está inchando aí, ó. E o Kio e a Felícia estão aqui na nossa sala e já eles vão ensinar uma massagem, né? E o Kio, né, Felícia? Ajuda bem. Uma massagem que vai ajudar muito. Debaixo do chuveiro, viu, doutor José? Imagina que bacana. Não é debaixo do chuveiro? Debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro que a gente vai fazer. Cantando e massageando embaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro, uma massagem é para liberar aí as toxinas do corpo e desinchar também. O Fernando, ele pergunta assim, ômega 3 em cápsula é necessário com mais de 45 anos? Não, Fernando, não é necessário. Não? Na verdade, a gente pode suplementar, em alguns casos, a questão do ômega 3, mas antes de fazer uma suplementação de ômega 3, a gente precisa fazer um monte de outra coisa, Lu. Monte de outra coisa que a gente fala aqui sempre, né? Fazer o servicinho de casa, fazer a tarefa de casa. Qual que então, é, nós doutor? precisamos não fumar, que é importantíssimo. Nós precisamos fazer uma atividade física adequada e regularmente e nós precisamos ter uma dieta adequada, tá certo? Depois disso, se na minha dieta ainda não tenho uma quantidade boa de ômega 3, se eu já faço tudo isso, aí em casos específicos a gente pode estar suplementando o ômega 3, mas não necessariamente a gente tem que nem a pergunta dele, depois dos 45 usar o ômega 3. É que as pessoas preferem usar cápsulas maravilhosas, milagrosas do que ter disciplina. Mudar estilo de vida é bastante complicado. Concordo plenamente. Acho que também o Fernando está preocupado aqui, porque
45 anos, ele deve estar esquecendo as coisas. E como o ômega 3, o milagre, né, vendido através do ômega 3 é reposição da memória, então existe essa relação realmente? Quer evitar Alzheimer? Toma ômega 3 ou não? Não, para evitar Alzheimer nós não temos essa comprovação. Nós temos comprovação que diminui os riscos, fatores de risco para as doenças cardiovasculares, também diminui o risco para demência. Então é esse que a gente colocou. Não fumar, fazer atividade física, comer regularmente, né? E tentar evitar o estresse ao máximo, que é difícil no dia de hoje. Mas tenta que dá, né, doutor? Faz o possível. Quer dizer, aonde né, é impossível evitar, a gente tem que amenizar as consequências desse estresse, né? E aonde dá para evitar, a gente evita. A Nair ligou agora há pouco. Um beijo, Nair, para você. 49 anos, doutor, tá jovem ainda. Aí ela falou assim, olha... Eu acho que tá na flor da idade. Tá na flor da idade. Mas particularmente, tá na flor da idade. Tá na flor da idade. Ei, Nair, 49 anos, os pés estão inchando. Que a gente tava falando de inchaço aqui, ela ligou. Os pés estão inchando. Ela pergunta se tem alguma relação com doença no rim, quando o pé incha. Precisa fazer uma avaliação. Como eu disse agora há pouco, pode ser uma doença renal. O inchaço nos pés pode ser uma manifestação da doença renal. Como tem vários outros sintomas de uma doença renal. Que médico que procura, então? Geriatra? Quem? Na verdade, ela precisa procurar inicialmente um clínico, um nefrologista específico da área, né? Mas, porque, na verdade, a gente está imaginando que é doença renal. Então, antes de dizer que é doença renal, era melhor ela procurar um clínico, um geriatra, o médico dela mesmo, para fazer uma avaliação. É um exame simples que se faz, através do exame de urina, um exame de sangue, e ver se tem um problema renal. Se não tem um problema renal, esse inchaço não é do rim. Então, ela não precisa procurar um nefrologista. Certo. Se tiver um problema renal, ela vai ser encaminhada por esse profissional para um nefrologista, que é o especialista que cuida muito bem desta área. Entendeu, Nairzinha? Tá bom, doutor? Muito obrigada. Uma ótima semana. Deus abençoe. Todos um bom feriado. Amém. Outro? Ô, gente, mas que ano que tá sendo esse? Tem feriado aí todo final de semana? Depois tem dia 1º de maio. Aí. Mas daí tudo bem, né? Dia do trabalhador, tá tudo certo, né? A gente fica aqui, tá, gente? Ó, o programa continua. Feriado ou não, continua.